Opa, tudo bem? Vou voltar aqui a mais um vídeo do meu canal. Vamos falar sobre a última rodada da Premier League, né? Que foi a oitava rodada da Premier League. E o que a gente pode tirar do que aconteceu lá, né? Tivemos os 10 jogos aí sábado e domingo. Não vai ter jogo nessa segunda, né? Por causa da data FIFA, né? Dia 10 vai ter o amistoso do Brasil. Eu já vou xingar o Brasil no dia 11 ou depois do jogo terminar, já que é em Singapura, né? Então, sim, o Brasil vai jogar com uma seleção africana em Singapura. E o jogo deve ser lá para as 9 da manhã, ou até mais cedo, né? Se fizerem lá na tarde, né? Mas eu acho que deve ser 9 da manhã por causa também da Europa, entre outras coisas, para você conseguir mais audiência. Mas vamos lá. Aconteceu a oitava rodada e o Liverpool nasce com a bunda virada para a lua. Impressionante, né? Isso aqui não dá para dizer. Até que o pênalti bem mandrake deles aí ajudaram. Mas vamos falar um jogo de cada vez. O primeiro é claro, não tem como não falar do Tottenham. O Tottenham perdeu de 3-0 para o Brighton. 3-0. O Lohri, infelizmente, fraturou o braço, né? Já não estava sendo um goleiro muito seguro e isso daí se refletiu lá no jogo contra o Bayern de Munique, e também no jogo anterior que ele fez uma falha grotesca com os pés de novo. E agora o Brighton não só vence o jogo, como domina o jogo. Ele teve mais que o dobro de chutes, a posse de bola foi praticamente igual, 47-53, passes trocados também bem parecido. O Brighton dominou o jogo e meteu um 3-0 no Tottenham, que é um time de quase $1 bilhão. Não faz assim sentido um time tomar 10 gols em dois jogos, fazendo cosplay de seleção brasileira. Quem não lembra, 7-1 e 3-0, né? Muita gente esquece que a gente também levou um baita de um sopapo na briga pelo terceiro lugar. Então, vamos entender assim, o Pochettino não está arrumando soluções para essa defesa muito frágil do Tottenham, mesmo com acho que a contratação do Ndombele, né, que acho que é o jogador que eles contrataram, o Tottenham ainda sofre muito com a defesa. Até onde eu sei, acho que eles levaram gol em todos os jogos, né? Então, e mesmo se não levassem, se a gente for ver aqui o saldo de gols do Tottenham, aqui indo para a classificação, o Tottenham está só com 2, mas já sofreu 12 gols. É uma defesa que está ali no nível dos times do pelotão intermediário, né? Talvez ali, dos Big Six, a única defesa que é pior é do Chelsea, com 14. Mas em compensação, o Chelsea marcou 4 gols a mais e está na frente no campeonato. O Chelsea tem 14 pontos e o Tottenham apenas 11. E fica na nona posição atrás do West Ham, que vem num bom trabalho no Manuel Pellegrini, né? Que pro time que tem é impressionante onde ele consegue levar. Outro resultado, o Norwich. O Norwich é difícil de acreditar que esse time meteu 5-1 3-2 no Manchester City. Mas assim, tem uma filosofia até de muito ataque, né? Para um time bem ambicioso. Mas foram lá e levaram 5-1 do Aston Villa. E a gente vê lá, o Norwich teve 21 finalizações, Aston Villa 22, 58% de posse de bola para o Norwich e 42% para o Aston Villa. Ou seja, foi um jogo que parecia parelho na coisa, mas as estatísticas também enganam. O fato é, o Norwich só marcou um gol lá nos 87. Tava 5-0 para o Aston Villa. Então é um time também que sofre com a fragilidade defensiva, né? Por mais que tenha sofrido 2 gols do City, o time tem muita inconstância, né? Tomaram 4-1 do Liverpool, depois vai lá e vence do City. Aí depois perde pro Chelsea. Não tem constância esse tipo de time. Mas a gente não pode culpar tanto, até porque a gente está falando de um time que está subindo da segunda divisão. Do mesmo jeito do Aston Villa. O Aston Villa tem um grande goleiro, né? Não tem o que falar, né? Aquele goleiro do Aston Villa, deixa eu me lembrar aqui o nome, ele fez uma partida incrível contra o Heaton. O Heaton fez uma partida incrível contra o Tottenham, é um goleiro nível de seleção, né? Eu não sei quanto tempo ele vai ficar no Aston Villa, mas até agora tem feito um bom trabalho. Watford e Sheffield United, não tem nada o que falar, 0-0, jogo bem pobre, e depois a gente teve aquele jogo que deixa uma bela dúvida. O Everton vai cair? Porque está em 17º, né? Se a gente não só checar aqui. Bem, o Everton na verdade está na zona de rebaixamento, 4 derrotas seguidas, ele está justamente atrás da Southampton que perdeu para o Chelsea, né? O fato é, o Everton está na zona de rebaixamento, um time que já fez parte de um Big Six na época que o City ainda não era tão grande, né? Você tem que entender que esse Big Six é uma coisa de tempo, né? Não é uma coisa que existia há pouco tempo. E o Everton perdeu, mesmo tendo mais posse de bola e tudo isso. O Everton tem pouca eficiência, ele não consegue produzir muitos gols.
Na verdade, se a gente for ver aqui o retrospecto do Everton nas últimas rodadas, vamos lá. O 1-0 Burnley, 3-1 pro City, 2-0 Sheffield United, 3-1 Bournemouth. Ou seja, nos últimos 4 jogos o Everton marcou 2 gols. E sofreu um monte, né? Vamos ser sinceros aqui, o Everton sofreu 9 gols. 9 gols, 2 feitos, não é muito animador até agora essa temporada do Everton. Vai na zona de rebaixamento, eu acho que se recupera. Não acho. Uma hora o técnico cai, vai vir alguém, porque tem elenco para sair de lá. Não é o mesmo time que ano passado ficou mais perto do Big Six do que da zona de rebaixamento. Então, o Everton no momento está caindo, mas eu acho que ainda tem muito tempo para recuperar. Liverpool e Leicester, o famoso garfinho, né? O Milner acabou fazendo o gol de pênalti que decidiu o jogo. O Liverpool controlou o jogo todo. O Leicester só finalizou o jogo apenas 2 vezes, mas que teve uma boa posse de bola. O Leicester foi pouco efetivo de chegar na área com perigo. Marcou um gol, né? Só que foi um gol em 2 chutes, ou seja, em 90 minutos de jogo, a cada 45 minutos você fez um chute, se a gente for pegar em média. Obviamente não é desse jeito. O Liverpool atacou praticamente o jogo todo e acabou com aquele pênalti no final marcando o gol. Pra mim eu não marcava pênalti, né? Até pra deixar o campeonato mais legal, mas de qualquer jeito não achei aquilo ali um pênalti claro ou coisa assim. Deve-se respeitar a chamada de campo se não houver uma evidência clara de que foi pênalti ou não, mas marcaram o pênalti. Então, chora depois. O Liverpool, apesar da liderança, tem mostrado algumas falhas, né? O 2-1 no Leicester, aí teve aquele 2-1 no Chelsea, em que nos últimos 10 minutos eles tiveram apenas 20% de posse. A gente está falando de um Chelsea que não pode contratar. E então, o Liverpool tem seus defeitos, mas comparado aos outros times é de longe o disparado que está melhor na Premier League. Já abre 8 pontos de vantagem. A vantagem é a grande chance deles serem campeões, mas vamos lembrar que ano passado eles já perderam uma vantagem parecida. Então não quer dizer que ele já é campeão na 8ª rodada. Tem muito futebol para rolar, eles ainda vão pegar mais times do Big Six e provavelmente deve perder um outro jogo. Não acredito que o Liverpool vai passar invicto. O Crystal Palace venceu do West Ham, jogo duro, um jogo de muita qualidade ofensiva, e até o Mauro César fez um comentário comparando aí o pavoroso jogo do Grêmio e Corinthians, né? Em que o Corinthians lá muito retranqueiro, meu Deus do céu, Carrilho lá jogando para não perder, igualzinho o técnico do Atlético que ficou feliz falando que foi para Arena Palmeiras para não levar a derrota. Esse técnico está treinando um time grande do Brasil, né? É realmente triste. Com esse resultado, o Crystal Palace sobe para a 6ª posição. É uma coisa que eu gosto de falar assim, é como o campeonato inglês é equilibrado e como esses times pequenos conseguem produzir muito. O Crystal Palace em 6º lugar. O West Ham é mais rico que o Crystal Palace. O Crystal Palace, que há 10 anos atrás, ele era um time de 2ª, 3ª divisão, e agora é um time que está constantemente na 1ª divisão. É impressionante, o nível de futebol no Premier League é muito alto, né? A gente tem aí times que conseguem dar trabalho para qualquer um. E o Crystal Palace, que ano passado ganhou do City, acho que lá no Etihad Stadium de 3-2, então é realmente impressionante o nível de jogo aí que o Crystal Palace está conseguindo fazer. O próprio West Ham também joga bem. O Manuel Pellegrini, que é o técnico atual do West Ham, foi técnico do City, deu a Premier League, né, para eles. Ele deu um ataque também muito poderoso. Não é que o Guardiola pegou um time ruim. O Guardiola pegou um time muito bem treinado. O Pellegrini levou o Villarreal a uma semifinal de Champions. E agora a gente também chega a Southampton-Chelsea, um resultado animador para Frank Lampard. O Chelsea marcando 4 gols, né? Teve gol do Abraham, do Mount, do Kanté e do Batshuayi, né? O Pulisic finalmente voltou a entrar em campo, tudo bem que foi só 10 minutos, mas já marcou assistência para o gol do Batshuayi. O William fez um jogo muito bom, muita gente elogiando muito o William. Tá correndo atrás do jogo, isso é algo impressionante ali do William. Tá todo jogo jogando o máximo que dá. Ele não é o melhor jogador do mundo, mas tem aí se esforçado muito para garantir a vaga de titular. Tem feito isso muito bem. A melhor coisa assim do Chelsea nessa semana, obviamente, não foi só a estreia do Pulisic, é o fato que o Pedro não estava na titular e nem na reserva. O Pedro não está jogando nem um
1% do que deve para estar na reserva do Chelsea. O Pedro está jogando muito mal, é fominha, não tem armado jogadas, não tem feito gols, fez um gol ou outro aí, mas o Pedro realmente está deixando a desejar muito, porque se a gente lembrar, foi um grande jogador no Barcelona. Ele não foi contratado pelo Chelsea à toa, ele tinha um histórico bom, mas parece aí que é um histórico também do Chelsea de contratar bons jogadores que chegam lá e não produzem o que produziram antes, né? O caso mais famoso disso é o Fernando Torres. O Chelsea não teve o domínio total do jogo, viu o jogo, né? Começou um pouco complicado o jogo, dificuldade de sair da área, mas pouco a pouco o Chelsea conseguia criar jogadas. E uma coisa que é impressionante, o Chelsea cresce durante o jogo. No final do jogo o Chelsea fica muito poderoso. A gente viu isso também na Copa da Liga Inglesa, naquele 7-1. E essa garotada ela cresce durante o jogo, que isso é uma coisa que o Lampard tem trazido muito bem. O Chelsea é bem ofensivo, consegue criar boas jogadas. A gente viu isso com o Liverpool, no final do jogo o Chelsea dominou o jogo. Talvez ainda falta acertar o último passo. O setor criativo do time acho que é o pior problema. O setor de criar jogadas. Tanto é que a gente tem muitas assistências do Tomori, que é zagueiro, né? Acho que ele deu assistência para o gol do Abraham. Então, ainda tem coisas para consertar nesse Chelsea, mas tem aí um bom horizonte, tá? Talvez o Chelsea consiga uma temporada tão no mesmo nível do ano passado. Com o time que tem hoje, seria uma grande vitória. Eu acho que sim, pode passar da fase de grupos, né? Da Champions. O City perdeu para o Wolverhampton, né? Mesmo tendo 77% da posse de bola, o City aí não... Vamos ser sinceros, né? Tem muita inconstância. Uma hora tá metendo 5-1, outra tá perdendo de 2-0, perdendo de 3-2. Realmente o City numa atuação bem ruim, apesar de ter quase 80% da posse de bola. É inacreditável, né? O Wolverhampton obviamente aproveitou muito bem os contra-ataques, né? Mas é impressionante que uma hora o time tá lá marcando 8 gols no Watford, aí depois vai lá e perde de 2-0. É muita inconstância para um time só. Eles não estão poupando para lá, para Copa da Liga Inglesa, ou para... Até que você não poupa para a Copa da Liga Inglesa, mas você não está poupando para Champions, assim. É impressionante, eles levaram 2-0 do Wolverhampton em casa. Esse mesmo time que perdeu de 5-2 pro Chelsea, ele estava lá atrás. O Wolverhampton é um time bom, não estou dizendo que é um time ruim, é um time que se propõe a jogar, mas ainda não é um resultado aceitável quando você quer ser campeão. Então, o City vai entregando o campeonato de bandeja pro Tottenham com resultados bobos. Por mais que o Tottenham não tenha jogado alguns jogos muito bem, ele tá ganhando. É aquela coisa. O City jogou mal e muito mal. Mereceu perder e no final o Wolverhampton sai com um justo 2-0. Vamos ver aí como é que vai ser a reação do City. 8 pontos atrás, já recuperou uma vez, mas não pode ficar na esperança que vai recuperar e que o Tottenham vai tropeçar. Não, que o Liverpool vai tropeçar. O Arsenal venceu do Bournemouth, o Davi Luiz marcou o gol da vitória, né, o gol de cabeça. O Arsenal não está conseguindo aí o terceiro lugar no campeonato, eu não sei até onde isso vai, porque não apresenta uma grande evolução do Naeremi, do futebol do ano passado, em que o Arsenal foi para as últimas rodadas e acho que não ganhou nenhum jogo dos últimos 5 e todos os oponentes eram fora do Big Six, ou seja, uma derrota do time do Big Six, cara, acontece, é um time forte, mas o Arsenal, para um time do tamanho do Arsenal, você não pode sair perdendo jogos, né? E até agora teve um jogo, tropeçou contra o Watford, fazendo um empate, estava 2-0 levar empate. Dessa vez as fragilidades defensivas do Arsenal não apareceram, né? E eles conseguiram manter o resultado de 1-0 sobre o Bournemouth. É uma vitória magra, mas 3 pontos aí para o Arsenal. O Newcastle venceu o United, né? É impressionante pensar que o United só está 2 pontos do rebaixamento. O United teve maior posse de bola, mas teve o mesmo número de finalizações. O Solskjaer não tem uma personalidade, a gente não sabe o que ele está querendo propor. Ele quer um futebol ofensivo ou ele quer um futebol que tem a bola no pé igual o Del Bosque? Porque não ter a bola no pé não quer dizer que você vai ser ofensivo. O Del Bosque ganhou a Copa do Mundo em 2010 com a Espanha, tendo posse de bola enorme, ganhando o jogo por 1 gol de diferença. Acho que um jogo apenas foi por mais de 2. Tudo bem que o Del Bosque ficou mais agressivo depois, né? Ganhou como é que é o nome? Eurocopa em 2012 com 4-0 em cima da Itália, mas o Solskjaer não parece saber o que ele quer pro time. E aquele 4-0 do Chelsea está cada vez mais estranho, assim, de entender como é que eles conseguiram isso, porque depois do 4-0, vamos olhar o repertório do United. 1-1 com o Wolverhampton, isso foi lá em Wolverhampton. 2-1 Crystal Palace no Old Trafford. 1-1 contra o Southampton. Aí venceram do Leicester em Old Trafford. Na Liga Europa marcaram 1-0 contra o Astana, do Cazaquistão.
depois perderam de 2-0 para o West Ham, venceram a Copa da Liga Inglesa nos pênaltis, 5-4 para o Rochdale, aí foi com o Arsenal 1-1, aí contra o AZ Alkmaar 0-0, e agora contra o Newcastle 1-0. E qual é o próximo jogo do United? O Liverpool. Não é um bom horizonte assim pro United. O 4-0 do United foi um aborto do futebol, que não justifica. Assim, você viu o que o Chelsea jogou nessa última rodada e viu o que o United está jogando, não dá para acreditar que esse time levou de 4-0. Até porque o Chelsea está na frente no campeonato. O United só tem 9 gols marcados, 8 gols feitos, ou seja, desde o Chelsea foi 5 gols marcados e 8 sofridos, tem uma vitória nos últimos 5 jogos, realmente não parece o maior time do futebol inglês, né? Talvez assim, se a gente for ver dentro do futebol inglês ali, ele e o Liverpool são os maiores, né? Mas na era Premier League, nenhum time é maior que o Manchester United. E eles estão sentindo falta de um cara como o Alex Ferguson, que é um cara que evolui com o futebol, né? E a gente viu ali um cara que ficou tantos anos, 30 anos treinando um time, e o time continuou uma máquina, né? Mas até agora o United não conseguiu se achar com o técnico. A melhor era deles aí foi com o José Mourinho, mas José Mourinho todo mundo conhece, um ano bom, um ano maravilhoso e o último horrível. O José Mourinho não fica mais de 3 anos num time. E a gente vê aí o Arsenal, o United está na frente do United e do Brighton com os mesmos 9 pontos, na frente do Aston Villa e do Newcastle com 8, perderam para o Newcastle com isso da zona de rebaixamento, e o Everton está com 7, né? Então, a 2 pontos na zona de rebaixamento, ele pode, eu não sei se pode ir, dependendo da combinação de resultados, que ele está em 12º, né? E na Inglaterra só cai 3, então, mas de qualquer jeito não é nada animador esse começo para o United. O United tem que estar brigando lá em cima. E como está o campeonato? O Liverpool 24 pontos, 8 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 20 gols marcados e 6 sofridos, né? O City está em segundo com 16, o Arsenal está em terceiro com 15, o Leicester em quarto com 14, e a mesma pontuação de Chelsea e Crystal Palace. O Burnley tem 12 pontos e o West Ham 12. O Burnley em sétimo, né? E o West Ham em oitavo. O Tottenham em nono com 11, a mesma pontuação do Bournemouth. Em 11º, o Wolverhampton com 10, em 12º, o United com 9, o Manchester United. O Sheffield está com 9 pontos em 13º, em 14º o Brighton com 9 também. O Aston Villa está em 15º com 8 pontos, o Newcastle em 16º com 8 pontos. Ali no Deus me livre, né, que está ali em risco, né? É o Southampton, o último fora do rebaixamento com 7 pontos, né? O Everton em 18º no rebaixamento com 7 pontos. Vai lembrar, o Everton só marcou 6 gols nesse campeonato. Só um ataque é pior que o deles, o do Newcastle, com 5, e o Newcastle está fora do rebaixamento, né? É o futebol. O Norwich está em 19º e o Norwich tem 21 gols sofridos. Acho que é a segunda pior defesa da Premier League. E o Watford, só aqui para ver que o celular tá tampando, 3 pontos apenas. Na verdade é a pior defesa. O Watford, mesmo com 8-0, tá melhor do que o Norwich, né? Apenas 3 pontos, não venceu ainda no campeonato inglês. Todos os outros times com pelo menos 2 vitórias. O Watford está com nenhuma vitória, já tem 3 empates. Então, esse é o campeonato inglês no momento. Espero que tenham gostado do vídeo, uma análise da rodada. Se quiserem, eu faço de outras ligas, La Liga, o campeonato francês ninguém importa, mas a Série A italiana, a primeira liga do português eu acho que também ninguém liga, mas o campeonato alemão todo mundo sabe que o Bayern vai ganhar. Mas está aí, né? Esse é o campeonato inglês, melhor campeonato da Europa. Talvez, assim, em questão de futebol, é o melhor campeonato do mundo, né? Porque o brasileiro pode ter mais competitivo, mas o futebol aqui no Brasil, com raras exceções, é muito pobre, muito retranqueiro e tem medo da bola. Por isso, vídeo é isso, gente. Muito obrigado aí pelos views e compartilhe o vídeo, se inscreva, dê like, isso ajuda bastante, né? E até o próximo vídeo.